Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você está sabendo, não é? Você tem sido fiel, está acompanhando cada capítulo. E no programa de hoje nós estaremos falando sobre o tema que dá título a este capítulo, o encontro de André Luiz com os recém-chegados do umbral, aqueles que vieram naquela caravana dos samaritanos. Então, André Luiz está dizendo, e você poderá acompanhar no texto, que as matilhas de cães pararam quando chegou a caravana bem ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação, onde os espíritos trazidos seriam hospedados. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob o amparo forte e firme. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, se lançavam ao trabalho, cheios de amor fraternal, mas também os próprios samaritanos, que deviam estar muito cansados de todo o esforço, mobilizavam todas as energias no afã, no desejo de socorrer. Alguns enfermos se apresentavam assim humildes, com humildade e resignação, calmos. Outros, entretanto, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, eu notei, diz André, que uma velhota, uma velhinha, procurava descer do último carro com muita dificuldade. Quando ela me viu, assim mais perto, exclamou espantada: "Ah, meu filho, tenha piedade, me dá uma mãozinha aqui, me dá uma ajuda, por favor. Eu estou precisando descer desse carro, você pode me ajudar?" A velhinha falando para André Luiz. E ele então se aproximou com interesse e a velhinha continuou falando: "Ai, cruz credo, graças à providência divina, ai, afastei-me do purgatório. Ai, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno, mas os anjos do Senhor sempre chegaram." Eu então a ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Ora, pela primeira vez, diz André, ele estava ouvindo referências ao inferno, ao purgatório, vindos de uma boca aparentemente lúcida. Não eram entidades ignorantes, entidades desequilibradas, não. Era um espírito aparentemente que estava com consciência de si mesmo. E então, talvez obedecendo, diz o André, mas a malícia, olha a malícia, hein? Que me era própria, ao ouvir que a velhinha vinha vindo, né, fazendo referências ao inferno, ao umbral, eu perguntei para ela: "Mas minha irmã, a senhora vem assim de tão longe?" Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, ouvindo, né, as pessoas e esquecendo por completo, naquele instante, aquelas recomendações da mãe de Lísias, a dona Laura: "André, não vá buscar com a curiosidade devassar os problemas. Não fique procurando, trabalhe, André, se entregue." Naquele momento, André Luiz esqueceu das advertências. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a se explicar. "Ai, é verdade, meu filho, eu venho de grande distância. Na terra eu fui uma mulher de bons costumes, muito bons costumes. Fiz muita caridade, rezei sem parar como uma sincera devota. Mas quem pode com as artes do Satã? Quem que pode? Ao sair do mundo, me vi cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho." Torvelinho, o que é esse negócio? É um roda-moinho, como uma tempestade, aquilo que fica fazendo a pessoa girar, e ela entrou em parafuso. No começo implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, continua a velhota, conservaram-me enclausurada, me mantiveram presa, mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro. Porque, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, moço? Eu deixei uns dinheirinho para pagar umas missas na igreja. Uns dinheirinho.
E então lá eles iam ficar rezando as missas mensalmente para o meu descanso. Aí o André, não é? É curioso. Ai, como a gente é curioso, não é? Como a gente adora essas notícias, assim, ficar ao par das fofocas. André, então, atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, perguntei, diz o André. Poxa, como são interessantes as suas observações. Mas a senhora não procurou saber a razão de sua demora nesses lugares? Por que ficou tanto tempo aí? Ai, absolutamente não, respondeu a velhinha, fazendo o sinal da cruz. Ai, eu não quis saber dessas coisas. Como eu disse para o senhor, sabe o que acontece? Eu, quando estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. O senhor sabe, né? Sabe que ninguém está livre de pecar, né? A gente dá umas tropeçadas, a gente dá umas claudicadas de vez em quando, a gente faz o que não deve, não é? Mas, sabe o que acontece? Meus escravos provocavam brigas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse uma vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria preso no tronco para servir de exemplo para os outros. Olha que velhinha boa, que mulher santa, religiosíssima, orava tanto. Era às vezes obrigada, eu era obrigada. Ora, alguma coisa me obrigava a vender as mães escravas, separando-as das crias, dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Não gostava de ouvir gritaria de criança. É verdade que nessas horas a minha consciência me machucava, me mordia, mas eu me confessava todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltinhas veniais. Porque eu recebia a absolvição do confessionário e, ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Não é? No próximo bloco, nós vamos ver como que essas coisas foram se desenrolando para a surpresa do André Luiz. Fique conosco. Olá, estamos de volta no capítulo 34 do livro Nosso Lar, que trata do encontro de André Luiz com os recém-chegados do umbral. E ele está ouvindo aquela velhinha aparentemente caridosa, aquela santa mulher que chegou do umbral dizendo que tinha estado lá no inferno, no purgatório, que havia deixado uns dinheirinhos na terra, e dizendo que ela era muito caridosa, e André Luiz começa a descobrir que ela havia sido senhora de escravo, que às vezes morria um negro lá na sua senzala, ou no tronco, que ela separava a mãe dos filhos, quando tinha que não se incomodar com o choro de crianças, vendia as mães, vendia as filhas dela, coisa assim de gente muito boa, né? Achando que ela encontrou, sim, a generosa concessão de Deus, porque a consciência limpa havia sido assim obtida por ter confessado junto do padre Amâncio, que vinha à fazenda uma vez por mês, periodicamente, para que eles, os senhores, não é, pudessem participar das celebrações religiosas. E ela então se confessava, ela comungava e estava livre desses pecados veniais, essas coisinhas bobinhas. André Luiz foi ficando quase que tão arrepiado como ele ficou no caso do fantasma. Acompanhe o texto, André Luiz contando. A essa altura, escandalizado com a exposição da velhinha, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz da sua consciência era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos filhinhos dos senhores.
Quando ele falou isso para aquela velhinha, aparentemente santa, aparentemente inocente, olha, a velhinha se impertigou todinha, ficou durinha. Olha, ela bateu o pé com autoridade e falou irritada: isso é que não, isso é que não, escravo é escravo, senhor é senhor. Se não fosse assim, a religião teria nos ensinado o contrário. Pois, moço, se havia cativos na casa dos bispos, se havia escravos dos próprios bispos, quanto mais nas nossas fazendas. Quem iria plantar a terra senão os escravos? Oh, e creia que eu sempre lhe concedi as minhas senzalas com honra. Como uma verdadeira honra para eles estarem ali. Na minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, a não ser para cumprir minhas ordens. O padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, me disse na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, filhos de Satã. Nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Ora, pensa então que eu poderia me encher de escrúpulo ao tratar com gente dessa laia? Essa espécie de criaturas? Não, não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos do diabo. Chego a me admirar da paciência que eu tive com eles, tolerando essa gente na terra. E olha, moço, tenho que declarar aqui que eu saí do corpo, que eu morri quase inesperadamente, quando fiquei chocada com a determinação da princesa libertando esses bandidos. Passaram-se muitos anos, mas eu me lembro perfeitamente. Eu estava doente já há alguns dias, quando o padre Amâncio trouxe a notícia da cidade, eu piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo agora vendo esses criminosos em liberdade? Por certo, agora, eles é que iriam nos escravizar para se vingar de nós, para que a gente fosse servi-los. Imagina, a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade junto ao padre, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam me espreitando, sendo eu obrigada a ficar na presença deles até hoje, respondeu a velhota. E André então pergunta: mas quando foi que a senhora veio? E ela responde: foi em maio de 1888. Imagina! Você já pensou nisso? Fazia 51 anos que aquela senhora tinha desencarnado. 51. O livro foi escrito na época de agosto, setembro de 1939. Como o próprio livro Nosso Lar fala. Ela está se referindo ao ano em que morreu, maio de 1888, 51 anos antes. Ela ficou esse tempo todo ali naquela região inferior. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora velhinha fixou o olhar assim, perdido, no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham se esquecido de pagar as missas. O dinheirinho que eu deixei, pode ser que eles não tenham pago as missas. Por isso que eu fiquei assim. Mas olha, eu deixei essas disposições no meu testamento. Eu ia responder, diz André, falando a ela para ela pensar, levar o raciocínio para as zonas superiores, dando-lhe ideias novas de fraternidade e de fé, mas Narcisa aproximou-se e me disse bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações, André? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco, analisou Narcisa, diretamente ao fulcro da curiosidade mesquinha que André Luiz estava demonstrando. Mas aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que eu avermelhei a minha cara de vergonha, sem coragem de responder a elas.
Então Narcisa continuou dizendo: não se impressione, disse ela delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Quando ela disse isso, a velhota disse para ela: mas a senhora é de opinião que estou entre os perturbados? Não, a senhora está perfeita, eu que sou perturbada. Não, Narcisa não disse isso. Mas você vai ver no próximo bloco qual foi a resposta sábia, generosa desta irmãzinha que nos educa a curiosidade e o equilíbrio, a fim de que nós também saibamos cooperar com Deus na construção do mundo melhor. Não saia daí. E se sair, volte depressa, que o nosso intervalo é rápido, tá bom? Esperamos você. Voltou logo, não é? Isso mesmo, porque nós vamos agora para o último bloco do nosso programa do capítulo 34 do livro Nosso Lar, quando André Luiz encontrou-se com aqueles que voltavam, os recém-chegados do umbral. E está então terminando a conversa com aquela velhotinha, santa mulher, religiosíssima, cristã de primeira fornada, aquela que era senhora de escravo, que matava os escravos no tronco, que separava pai e mãe, mãe e filho, filho e irmão, irmã, tudo ela fazia segundo a sua vontade, só porque depois ela confessava, comungava e estava limpa. Quando Narcisa viu André tentando conversar com elas, meu filho, aqueles que perdem tempo ouvindo os alucinados, podem estar tão perturbados quanto eles. André ficou assim, surpreso, e não falou nada. Vamos, André, não se incomode, vamos tratar, vamos atender aos nossos irmãos perturbados, disse Narcisa, mas a velhinha estava do lado. E ela, que estava lúcida, não se fez de rogada. A senhora está dizendo que a perturbada sou eu? Eu sou perturbada? A Narcisa entendeu, não é? E disse para ela, acompanhe o texto, como é interessante o generoso modo de tratar dos espíritos amigos. Então, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, Narcisa tomou a expressão de fraternidade carinhosa e disse, não, minha senhora, não digo isso. Acredito, entretanto, que a senhora deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Ai, justamente, esclareceu a velhinha recém-chegada. Não, você não imagina o que eu tenho sofrido, torturada pelos demônios. E ela ia começar a cantilena de novo, contando dos demônios. Mas Narcisa, ensinando a mim, diz André, como proceder nessas circunstâncias, respondeu, não comente o mal, minha filha. Não, já sei de tudo o que lhe aconteceu de amargo e doloroso. Descanse agora, pensando, com a ideia, com a certeza de que eu vou atender você e você vai estar melhor. Descanse. Essa é a forma de você se recuperar. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação, sem ordenar, com humildade disse, você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, aquela enfermeira que cuidava da ala feminina, chame Nemésia em meu nome, para que ela venha aqui recolher mais uma irmã aos leitos de tratamento. E assim termina o capítulo 34, que nos ensinou coisas interessantes a respeito do trabalho no bem, da responsabilidade com o que falamos, no esforço para não nos perdermos em assuntos que não edificam, na certeza de que cada um de nós pode fazer o bem, quando de verdade não se permite gastar o tempo em tolices, que ficar fustigando pessoas em desequilíbrio, aquelas relatem coisas que não nos ajudarão em nada, é ser tão desequilibrada quanto essas pessoas. E também Narcisa educa a velhinha dizendo, não fale do mal, o mal deve ser esquecido, vamos falar do bem. Isto, aliás, o próprio Clarencio disse a André Luiz,
Lá no começo do livro Nosso Lar, em um dos capítulos 6, 7, 8, lá do livro, quando o Clarencio vai visitar André Luiz, que está se recuperando, e André Luiz, quando ouve o ministro perguntar, como é que você vai? André Luiz começa a rasgar todo o verbo, contando das suas desgraças. Eu sou o pior, o mais infeliz de todos os homens. E quando dá uma trégua, depois de tanto chorar as pitangas, Clarencio pergunta, meu filho, você quer sarar? Ah, quero sim, senhor. Então, não fale tanto de você mesmo. Porque aqueles que falam dos próprios problemas denotam enfermidade mental. E uma enfermidade de tratamento doloroso e demorado. Uma enfermidade de longo curso. Doente mental. Esta velhinha demonstra que era doente mental, apesar de parecer lúcida. E nós também demonstramos que temos doenças mentais quando queremos parecer a maior vítima, falar de todos os problemas, dramatizar situações para que os outros tenham piedade de nós. Então, quantas coisas que este capítulo, só em observar as reações dessa senhora, nos educaram. Entre também outras coisas que nós devemos ressaltar aqui está o fato da religiosidade de fachada, daquilo que as pessoas às vezes acreditam, que bastando ir, bastando estar na cerimônia, bastando submeter-se aos rituais, isto as purificou. Lê do engano, equívoco dos piores, que pessoas religiosas, dogmáticas e religiosas espíritas, muitas vezes estão se deixando envolver por essas noções. Ah, eu sou médio, é médio. Eu sou trabalhador do centro espírita, trabalhador, E o que isso está mudando você? Porque você pensa que é ir no centro espírita naqueles dias, naqueles horários, fazer aquelas coisas, aqueles servicinhos e está bom? É a mesma coisa que o católico que vai à igreja e comunga ou confessa e achou que está bom. Não é isto que faz as coisas estarem bem. Não é a absolvição dos outros que vai dar à nossa consciência a limpeza necessária para não estagiarmos nas regiões umbralinas 51 anos ou mais, como foi o caso desta senhorinha. Você viu como ela se achava boa? Já pensamos nós sobre nossos conceitos a respeito de nós mesmos? Ah, eu sou caridoso. Qual é a sua atitude generosa? Ah, eu dei uma geladeira que estava aqui em casa porque eu comprei uma nova, eu dei para os pobres. Aquela quebrada, aquela que está aí enferrujando, você mandou consertar pelo menos? Não, eu já dei a geladeira, eles é que se virem, você tem que fazer alguma coisa também, essa gente folgada. Dar roupa velha, coisa quebrada, fogão sujo, televisão que não funciona. Isto é a mesma situação dessa velhinha. Então, lembre-se, não se iluda, porque talvez nós estejamos entre aqueles que vamos chegar do umbral, quem sabe depois de 100 anos, 150 anos, 200 anos, ou que sejamos levados para um outro planeta, um planeta pior do que a Terra, porque o tempo está acabando. Nossa edificação depende de nós mesmos. Então, que a mensagem de André Luiz, neste capítulo 34, toque a nós mesmos, no nosso mais profundo do ser, na nossa consciência de cristãos espíritas. E eu espero que isso faça alguma diferença em sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Assista aos outros programas, vá falando para os seus amigos, conte para eles a novidade do vampiro, do fantasma, de tudo aquilo que o livro Nosso Lar está nos propiciando. Muito obrigado e até o capítulo da próxima semana, que vai ser explosivo. Tenho certeza que você vai gostar muito. Um grande abraço e muita paz.